Está no ar mais um DAPcast, um podcast que vai ajudar você com os desafios da indústria. E hoje está conosco aqui o nosso parceiro Gabriel Máximo, proprietário e CEO aí na Máximo Engenharia. Fique à vontade, Gabriel, para se apresentar aí para os nossos Prazer, inscritos. Dario. Prazer, pessoal que está assistindo. Meu nome é Gabriel, sou proprietário aí da Máxima Engenharia. Atuamos aí com projetos de engenharia mecânica e soluções integradas na engenharia mecânica, mas sempre voltado para laudos e documentações. E a parte também de consultoria. Bom, Gabriel, prazer imenso tê-lo você aqui conosco, né? Falar aí um pouquinho sobre sua trajetória, sobre NR12. E iniciando aí, né? Tem um recado aí pra galera, pessoal. Pessoal que já está inscrito, né? Porque eu imagino que você chegou aqui até esse episódio, já está inscrito no nosso canal aí, né? Ou se ouviu no Spotify, no Apple Podcast, já veio aí no YouTube, fez a sua inscrição, ativou o sininho e já deixou o like. Pessoal, nós estaremos na Mi Expo em outubro, dia 22, 23 e 24 de outubro. O grupo DAP Engenharia vai estar expondo lá na Mi Expo, que é a feira aí de montagem industrial, tá? Vai ter muita coisa bacana lá no stand, na feira em si, e o DAPcast vai estar lá, tá? A gente vai fazer o DAPcast lá com os convidados, vai ser bem bacana, então não deixe de prestigiar no Center Norte, no dia 22, 23 e 24, Mi Expo. Estaremos lá. Bom, Gabriel, no início aí eu dou sempre a oportunidade às pessoas, né? Eu conheço a sua trajetória um pouco, né? Que você é Aham. parceiro nosso aí, mas eu gostaria que você falasse aí como que foi o início da sua carreira, como que você foi para engenharia, como que você, o que te fez optar por empreender, né? E ainda mais engenharia mecânica voltado para a indústria, voltado para outras máquinas também, né? Você faz a parte de laudos. Conta aí um pouco dessa história pra gente. Bom, vamos lá. Eu iniciei na carreira, né, como engenheiro mecânico. Eu soube desde sempre que eu queria ser engenheiro, desde criança, né? Eu tive muita habilidade sempre com desmontar brinquedo, montar brinquedo, que é a trajetória básica aí, né, de, Sim. de praticamente todo engenheiro, né? Que é um quando descobre, né? Então, sempre tive esse objetivo. Minha mãe sempre me falava, meu filho vai ser um engenheiro e tal. Então, eu sempre fui crescendo nesse ambiente com essa, meio que essa profecia, né, sobre mim. Meu pai, quando eu estava começando o ensino médio, meu pai falou, se você quer fazer engenharia, eu acho ideal você fazer um curso técnico primeiro e entender se você gosta da área ou não. Se você fizer o técnico e não curtir a área, pelo menos você já elimina isso. E Sim. aí, quando você for para uma faculdade, Dá você tempo de voltar tenta atrás, né? outra área, né? Pelo menos uma área você descartou, né? Então, eu fui estudar durante o ensino médio integral ali. Eu fui fazer técnico em mecatrônica. Certo. Então, aí, durante o ensino médio, né, fui fazendo. E gostei, curti demais todas as etapas ali, né? Principalmente a parte de automação, né? A parte ali de projetos. Então, eu falei, cara, essa área mesmo que eu quero seguir. Então, terminei ali o ensino médio, né? Completei o técnico em mecatrônica e resolvi partir para engenharia, né? Durante esse tempo, né, eu trabalhava com o meu pai numa oficina de carros, né, de autoelétrica de veículos. Então Certo. também tinha um envolvimento ali, né, com a mão de obra, né, o básico de elétrica, né, então tem a tensão, resistência e tal. Não é o meu forte, nunca foi o meu forte, parte elétrica, mas tá no ambiente, né, tá no ambiente inserido ali. E aí, quando eu entrei para faculdade, eu passei a trabalhar numa multinacional metal mecânica. A Mali, né, metal leve, que hoje vende componentes, né, de motores. Então, eu comecei a minha trajetória profissional lá. Então, eu iniciei a faculdade e já iniciei trabalhando lá. Então, eu trabalhava lá como operador de máquinas. E, em paralelo, e durante a noite eu ia para a faculdade, né? Então, cursei engenharia mecânica e fiz essa trajetória aí por 6 anos. Então, foram 6 longos e árduos anos aí. É, Às vezes tinha que trocar o turno, né? Então, precisava trabalhar talvez à tarde. Mas o meu horário foi sempre de manhã. Então, eu falo que foi sempre uma trajetória um pouco árdua devido aos horários, né? Então, eu fazia o primeiro turno, então das 6 da manhã às 2 da tarde, e não é na minha cidade, né? Na cidade vizinha. É. Então, eu tinha que ir às 4 da manhã
e voltava por volta das 4 da tarde para casa. 5:30 da tarde eu tinha que pegar o ônibus para a faculdade. Então, Putz, e voltava meia-noite. Então eu dormi por 6 anos aí, 4 horas por dia, né? Então, foi bem, bem sacrificante. Mas era o que eu gostava, era o que eu realmente queria, né? Então, fui trilhando essa jornada aí. Durante esse período, né, eu fui passando por diversas situações dentro da empresa de evolução, né? Então, fui partindo de operador. Eu iniciei como operador de torno convencional. Fui subir para tornos CNC, retíficas, até me tornar líder de produção lá dentro, né? Então, já no final ali da minha graduação, e sempre lidando ali, né, com o processo de fabricação, manufatura, gestão de pessoas, todo esse trâmite, ter que cuidar da segurança das pessoas, ter que cuidar de produção. Então, eu tinha sempre esse impasse, que era, eu costumava dizer, né, a produção, a segurança e a manutenção, né, que é sempre um trio que a gente tem muito problema, né, na indústria. Alguns conflitos ali. Muitos, né? Ninguém está disponível para o outro, né? Então a manutenção tem que atuar, mas a produção não pode parar e vice-versa, né? Então eu fui crescendo com isso, com esses problemas, esse tipo de problema, né? Tendo que resolver algumas coisas. E no final da minha graduação, faltava um ano, eu tinha que fazer o estágio obrigatório. Eu fiz um estágio lá não remunerado lá dentro mesmo. Então eu trabalhava ali. Aí o horário piorou um pouco, né? Então eu saía às 3, em vez de sair... Aí saía às 3, já ficava lá na fábrica. E aí eu fui para a engenharia da empresa. Então eu ficava lá, né, na parte de excelência operacional. E aí foi onde eu aprendi a gerir projetos. Então, tanto projetos ali de segurança, projetos de melhoria contínua, né? Todos os projetos que tinha na fábrica, a gente passava pela gente ali. E aí foi onde eu fui gostando da questão de projetos, né? Questões de relatórios, aprender a fazer laudo, de fato. Então, tudo isso foi se juntando, né? E foi criando ali a minha experiência profissional. Tudo nessa própria fábrica. Bagagem aí. Essa bagagem. Que não tem preço, né? Que eu falo, cara, você quer aprender, você tem que ir numa empresa e ficar lá. E viver na prática, né? Viver na prática. Eu falo pra molecada hoje, né? Que eu acho que você devia... se você tem vontade de ter alguma coisa, por exemplo, vontade de abrir, sei lá, uma padaria. Vai trabalhar de graça que for numa padaria, Sim. né? Eu acredito que 6 meses você estiver lá, você passar por todo o setor, você vai estar muito mais pronto do que... Ver as dores, os desafios, né, enfrentados ali é muito... Nada supera a experiência, né? Então aí entrei para esse time, né? E aí passei a sair do operacional, né? Aí comecei a viajar um pouco. A empresa me deu um treinamento onde eu passei pelas fábricas da Mali na América do Sul. Então fui para quase todas as plantas, né, na América do Sul, tendo um treinamento ali. Era mais voltado para o Lean, né? Mais voltado aí em excelência operacional. Então eu ia nessas empresas, fazia projetos. E eu comecei a perceber que nessas empresas tinha um gap muito grande de segurança. Tanto segurança como gestão de um todo ali de projetos, né, de processos. Então eu comecei a abrir os olhos em relação a isso. E em todo lugar que eu ia, eu começava a questionar, né? Então como que é feito hoje, como é feito aquilo e tal. Mas a minha cabeça, eu sempre quis ser, também em paralelo, né, eu sempre quis ser empresário. Só que a faculdade de engenharia, principalmente a mecânica, a automação ali e a eletricista, a faculdade ela não dá um norte para você, né? Tipo assim, de empreender, né? Mas nenhuma faculdade te prepara para empreender, cara. No máximo, talvez a civil, né? Que fala assim, pelo menos, no máximo o cara vai sair ali fazer umas casas, né? Ele sabe fazer o projeto, mas ele não sabe gerir. Ele não sai apto a empreender, né? A gerir custo, a fazer um DRE, fazer alguma coisa voltado pro negócio. Ele sabe fazer voltado pro projeto. O projeto é o produto dele. É isso aí. Não é a empresa dele. Isso. Então é diferente. Perfeito. E aí, uma certa ocasião na empresa, né, precisou fazer uma renovação de vaso de pressão, NR13, né? E aí, procura empresa. Mas o que é isso, né? Eu nem conhecia, confesso. Não conhecia a atuação do engenheiro mecânico em relação a isso. E aí me questionei, né? Nossa, mas é tão difícil achar profissional assim, né? Então pegou algumas empresas lá, levou e tal. E aí o cara foi lá, fez a inspeção, acompanhei a inspeção. E aí o cara pegou, já acabou, já.
Depois de um tempo, né, eu fui pegar, ele foi fazer o faturamento, eu fui ver o quanto que ele tinha ganho, né? Falei, caramba, que esse cara ganhou, talvez aí num dia é o meu salário mensal, né? Isso me despertou, né? E eu fui questionar esse rapaz, depois ele voltou lá. Falei, cara, o que que você faz, né? O que a sua empresa... Ele falou, não, cara, eu sou engenheiro mecânico e eu presto serviço como autônomo. E como assim ser engenheiro mecânico? Eu sou engenheiro mecânico, nunca ouvi falar disso. Na faculdade, né? Sim. Principalmente questão de norma regulamentadora, né? Falou, não, você dá uma olhada, ele me passou uma informação lá, um link, tipo assim, olha lá, NR11, 12, 35 e 13, o engenheiro mecânico pode trabalhar sem precisar fazer nenhuma especialização, nada. Sim, sim. E aí me despertei, falei, caramba, o que é isso, né? E aí, como eu já tinha muita experiência em questão de projeto, de desenvolver fornecedor e tal, eu fui atrás de entender esse mercado. E aí, já em paralelo, trabalhando, né, na empresa, eu fui em casa pesquisando, né? Como está esse mercado hoje, qual que é o potencial de crescimento. Fui entrando em contato com várias empresas e descobri que tinha um gap grande na região em relação a isso, né? Nisso você já estava construindo seu plano de negócio já. O meu plano de negócio. Sem saber, né? Sem Sem saber. experiência nenhuma. Exatamente. Então eu fui entender, né, qual que era o cenário no Brasil em relação a isso e descobri que, de fato, é algo que pra gente parece muito óbvio, mas pra a maioria das pessoas é muito desconhecido, né? Sim, sim. Então eu comecei a testar meus familiares, né? Eu falava o que eu fazia, eu percebi que ninguém entendia nada. Falava com meus amigos, ninguém entendia nada. Falei, nossa, não era só eu que não conhecia a área, né? Principalmente hoje, você fala NR12, NR13, fala assim... Na verdade, até conhecia a área, mas não sabia o potencial, né? O potencial. E a possibilidade de atuação, né? Exatamente, as oportunidades, né? E abrir os olhos para mais oportunidades que não seja você trabalhar corporativo ali, intraempreendedor. Não que seja ruim. Não é ruim você ser um intraempreendedor, né? Trabalhar CLT. Mas, para você empreender, tem que ter uma pegada diferente, né? Sim. É o que... Acho que você sentiu isso quando você saiu da Mali e montou a Máximo. É isso. Aí eu comecei... Então fui me especializar, né? Aí o que eu fiz? Eu achei um profissional de NR12 e eu comecei a acompanhar ele de graça e fui entendendo, fui estudando, comprei treinamento. Tinha um treinamento na época que fazia, né? Esse era algo bem superficial, assim. E aí eu enxerguei conversando com essas empresas, porque eu queria trabalhar nessas empresas, né? E aí eles falavam assim, não, mas fica responsável de fazer o laudo, porque o laudo, cara, eu não acho ninguém que faz só o laudo. Ou o laudo de conformidade final, que é o que ninguém... Porque às vezes a maioria das empresas, ela não quer assumir o laudo final ali, né? Porque é onde vai tomar o risco, né? E aí eu resolvi fazer isso. Então, eu não tinha... Talvez eu ainda não tenha a intenção de ter uma equipe grande, por exemplo, ter soldador, caldeireiro. A gente sabe a fase que a gente está passando de profissional hoje, de mão de obra, né? Então eu falei, cara, vamos me especializar em documentação, consultoria e laudos. Então é isso que é a Máximo hoje. Então, legal. A única área que a gente faz a execução de fato é na NR13, que vai lá, faz a medição do vaso. Faz a inspeção. Isso. Mas na verdade, cara, você falou que não quer ter equipe, mas o escalar não quer dizer que você tenha que ter a manufatura, tem que ter a fabricação ou a instalação. Porque você pode escalar no modelo que você está hoje mesmo, né? O modelo que você está hoje de consultoria, você pode montar um plano de negócio para ter consultores contigo, entendeu? Uhum. Ter mais consultores. Então, o escalar, ele nesse modelo independe de ter equipe de execução e de intervenções da norma ou não, tá? Porque assim, tem várias empresas que estão escalando, por exemplo, a Trafos, do Jober, que veio aqui já, ele é parceiro nosso também. E assistiu cara, o podcast. Então, ele escala, ele tem unidade em Contagem, ele tem unidade em Espírito Santo, se eu não me engano, tá? A matriz aqui em Valinhos, mas ele é um cara que, para você ter uma ideia, ele é professor, né, da PUC e tudo, e ele teve que dar uma parada porque ele estava escalando o negócio dele. Entendi. Então, são coisas assim, não quer dizer que você tenha que ter uma equipe para fazer, entendeu? As operações que você vai laudar. Não, você tem que ter mais pessoas para laudar também. Para laudar também. E aí você aumentar o seu leque, né? Faz sentido.
Bom, já que a gente já começou a falar de NR12, né? Então, Aham. um assunto bem pertinente aí. Quais são as normas mesmo que você falou que não precisa da especialização? NR11, 11. a NR12, a 13 e a 35, que trabalham em Ah, altura. tá. A Legal. única que é exclusiva do engenheiro mecânico é a 13, né? Que aí nenhum outro, a não ser o de trabalho, né? Com a especialização, pode atuar, né? Sim, sim. É essas aí. Então, o engenheiro mecânico pode atuar nessas 4 áreas aí, tranquilo, sem ter Tá. uma especialização. Sem uma especialização. Ele vai ter dificuldade no laudo final e na apreciação de risco na parte elétrica, NR10, que vai Sim, entrar, né? sim. Que aí precisaria ter o engenheiro elétrico, e para validar depois os sistemas de segurança, né? Mas análise de risco, se for um engenheiro mecânico com especialização em segurança, Tranquilo. aí não Aí, precisa tranquilo. da Isso. parte Qualquer elétrica. outro engenheiro de alimentos com especialização em Sim. engenharia e segurança, pode fazer. É o que eu sempre falo, né? Se o cara tem uma engenharia e a especialização, ele pode Tranquilo. fazer aí a apreciação de risco e Apreciação tudo de mais, risco. né? Isso. Bom, falando em NR12, as etapas aí, macro, vamos dizer assim, né? Outro dia eu fiz um vídeo no canal. Ó, gente, tem vídeo aqui no canal, ó. Tem 7 etapas aí de uma adequação NR12. Ó, prospecta aí no canal, dá uma garimpada aí que tem vídeo bom aí de NR12. Eu fiz de 7 etapas, mas aí eu incluí algumas etapas a mais, com treinamento, tal. Mas as etapas principais que a gente pega aí, a gente é acostumado a fazer, apreciação de risco, o projeto, né, a execução do projeto e a validação, Uhum. né? Conta pra gente aí, quais são os critérios, por exemplo, que você usa para fazer uma apreciação de risco hoje, né? E assim, e também, né, complementando essa pergunta, porque eu sei que tem bastante gente que se pergunta isso e não tem um respaldo, o que eu posso fazer, né? Por exemplo, para não engessar o meu processo. Então, eu faço apreciação de risco, mas eu identifiquei lá um risco de classe 2, por exemplo. Poxa, aí eu preciso enclausurar toda a máquina, eu posso colocar algumas coisas que vão mitigar. Uhum. Dá uma explanada pra gente. Primeiro, como que é a execução? Como que você faz para elaborar? Ah, você vai em campo? Qual que é a logística aí? Vamos lá. Então, só apreciação de risco, né? Só A apreciação. apreciação de risco é a primeira etapa, né? Então, a gente vai em campo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é entender o funcionamento da máquina. Então, Certo. eu passo ali um tempo só observando o processo. Quando possível, eu peço para diferente operador operar o equipamento para mostrar se ele usa. Porque muitas vezes não vai ter, por exemplo, dispositivo de acionamento, vai ser um acionamento ali que ele faz de algum jeito, ou ele usa a mão de outra maneira, né? E entender esse funcionamento. E eu sempre, quando possível, né, nem sempre é possível, eu aciono manutenção, produção e a parte de segurança da empresa. Né? Legal. Porque geralmente, né, a gente faz apreciação de risco porque geralmente a empresa não pode fazer, né, ela mesma ali, Sim. ou ela não tem mão de obra mesmo para isso, não tem especialidade, né, então ela contrata a gente. Então eu chamo essa pessoa porque ela também está acostumada ali com os riscos, né? E se ela chamou a gente dali é porque eles tiveram um ponto de atenção que eles querem resolver, né? Sim, sim. E eu falo que a produção e manutenção, por quê? Manutenção, hoje o risco, quando ele não é pela operação da máquina, ele é manutenção. Às vezes o cara estava limpando, estava fazendo uma manutenção ali e ele acaba se acidentando. E para ele ver também as limitações e apontar, né, possíveis riscos. Então, nesse momento, a gente está falando só de risco. Então, todo mundo vai mostrar risco para mim. O cara da segurança, o cara da operação. Geralmente, o cara da operação, ele é o que mais desabafa ali. Então, o cara fala, isso aqui é perigoso, isso aqui... Ou, às vezes, ele também é o que mais esconde. Então, eu Esconde. faço assim com a mão, mas é porque tem Eu o jeitinho. preciso. Não tem outro jeito. É. Eu tenho que pôr a mão ali. Não, se você colocar uma proteção, não vai dar, porque eu tenho que pôr a mão ali. Isso. E aí o cara da segurança é o outro lado, né? Que fica ali. Não, tem que proteger, tem que proteger, Não porque pode pôr a mão. é as costas dele, É um né? cabo de guerra ali. Isso. Só que, por outro lado, a produção tá cobrando. Então, sempre. E quando eu falo a produção, tá o operador e tá o gerente, o responsável ali. Que Sim, também sim. vai atacando, né? Fala, não, mas se o cara não colocar, ele não consegue produzir. Então, a gente vai entendendo isso. E aí, de fato, eu aponto. Então, ali, eu não escondo nada. Então,
o cara tá utilizando uma mão, enquanto uma mão acional tá montando risco. Eu vou fazendo todo esse apontamento. A gente tem um checklist, né, pré-pronto, que a gente fez com base na norma ali. Então a gente passa por todos os itens dela. E quando é equipamento, tem alguns equipamentos que tem as normas, os apêndices, né? Então, prensas... Anexo lá. Isso. A gente usa também eles como base. Então, esse. Aí a gente vai fazendo, eu vou fazendo checklist, beleza? O que eu tenho de irregular, eu vou fotografo, vou guardando isso aí. Hoje a gente usa uma plataforma, né, que a gente adquiriu, teve um preparo lá para fazer. E a gente faz, quando é, por exemplo, uma máquina só, a gente faz na hora ali o laudo já. Já consegue até apresentar ele. Mas quando é mais máquinas, então a gente faz todo esse recolhimento de informação, leva para o escritório e depois faz. Então essa aí é a etapa da apreciação de risco. E aí define depois o HRN, né? O Hazard Risk Number, que vai falar ali a quantidade de risco, né? E aí baseado... Vamos ver esse cara aí. Mostra esse cara aí que é o HRN que todo mundo tem. Qual que é a metodologia para você calcular ele ali? Você vai ter, talvez eu vou só confundir as ordens aqui, né? Mas você vai falar o risco, né? A quantidade, a constância de risco, né? Então o operador está exposto ali constantemente. Quantidade de horas, né? Quantidade de horas. Não, ele vai estar, por exemplo, se for uma manutenção, ele está exposto uma vez por semana, uma vez por mês. A operação, não, ele tá exposto ali todos os dias. Não, é só quando ele limpa. Ele limpa de quanto? Limpa de sexta-feira, então uma vez por semana. Então tem toda essa análise, por isso tem que conversar com o cara, entender. E aí depois você vai ter o risco de fratura, né? Então, vai prensar um dedo, vai arrancar uma mão, vai levar a óbito. Então tem todo esse risco térmico, né? E você vai apontando ali e no final ele vai dar uma nota. E aí tem dois... eu não vou saber falar também a classificação aqui, né? Mas, por exemplo, de 1 a 5 é irrelevante, Sim. de 5 a 10 e tal. E a gente significante e tal. Isso. E aí vai ter ali a classificação. Geralmente, o pessoal brinca, né? Para facilitar, quando tá amarelinho pra frente, opa, atenção, eu preciso mexer, né? Tá verde, tá bom. Então, ali, de risco significante para cima, certo. É ideal dar uma atenção e atacar. Todos os riscos vai ter esse HRN, né? Então, é ideal até depois, na hora de gerenciar, montar o planejamento, o cronograma de ação, você priorizar, né? Então, onde tem um risco maior. Sim. E aí fazer, talvez, uma matriz de esforço e impacto, né? Então, o risco é grande, mas o esforço é gigante para resolver. Talvez isso não faça sentido também, né? Você priorizar. Então, o risco é grande e o esforço é baixo para reduzir, vamos atacar isso primeiro. Mas é uma questão de gestão, né? E às vezes também a quantidade de riscos que você vai mitigar, né? Isso. Compensa você pegar vários aí significantes, né? Já mata aquilo ali e depois pega os mais graves. Tem uma pergunta que sempre surge para mim em consultorias, que é a seguinte: eu posso adequar a máquina parcial? Aí fica a resposta, né? A primeira vez que me fizeram essa pergunta, eu fiquei pensando, né? Falei, cara, você pode adequar parcial. Mas não lauda. Mas você não vai ter laudo final, né? Você pode tudo. Você pode até, inclusive, trabalhar sem adequar. Sim. O que acontece muito aqui na DAP, as pessoas ligam e falam, mas eu não quero adequação completa. Tá, aí o que a gente fala? A gente fala, então não é uma adequação NR12, é uma adequação de segurança. Uhum. Porque você vai fazer uma etapa, é uma adequação de segurança. Perfeito. Ela vai complementar as etapas, tudo bem. Você quer dividir a NR12 em 10 etapas na sua máquina? Sem problema. Só que só vai laudar quando você tiver concluído a 10ª etapa. Perfeito. Ou não é? Ou quando cai em adequação, por exemplo, a máquina tem elétrica, mecânica e hidráulica. Aí o cliente fala, não, eu não quero fazer hidráulica agora, porque, né, uma prensa hidráulica e aí vai ter um custo agregado, né, um valor muito alto e tal. Tudo bem. A gente vai fazer, né, projeto mecânico, elétrico, vai lá fazer, né, recolhe até a RT dos projetos, mas a adequação não está adequada. Isso aí. Então, eu sempre falo isso também. Beleza, você pode. Só que se o Ministério do Trabalho bater aqui, você não vai estar adequado e você vai tomar Tem uma etapa complementar, né? Da mesma maneira. O outro ponto que você falou, então aí a gente concluiu, né? A análise de risco. Aí o que você falou de como não engessar, né? Esse é o desafio, né?
Principal, né, cara? Acredito que esse desafio para você ainda é bem pior do que para mim, né? Então, Sim. porque a minha parte, né? Eu tenho o maior risco, mas assim, eu falo que precisa ser feito. Agora, o como vai ser feito, né? Como esse risco vai ser mitigado ali, às vezes vocês vão precisar ter um jogo de cintura, né? E depois eu vou lá no final e vou falar, não, cara, isso aqui tá ruim, né? É, É. Só que assim, o que eu falo? É ruim a parte, eu acho que tinha que a NR12 ela vem sendo atualizada, né, com o sim, tempo. sim. Eu acho que muito devagar, ela tinha que ser mais rápida. E ela tinha que ser criada mais apêndices, mais normas, né, específicas, Específica para cada equipamento, né? específico para cada equipamento. Um exemplo grande, né, clássico é o torno mecânico, né? O torno Sim, mecânico você tem, se você for pela norma, você não consegue adequar ele porque você vai ter que clausurar ele inteiro. Porque ele é risco o tempo todo ali, né? sim, sim. E aí quando você vai pro anexo dele, opa, eu posso ter só a proteção de placa, castanha ali, o barramento, né? E aí tô tranquilo, né? Consigo colocar a mão? Consigo. O cara, né? Se ele quiser se machucar no torno, ele ainda consegue? Consegue. Mas está respaldado pela norma, né? Opa, não, ó, aqui tá tudo feitinho, certinho. O cara foi treinado, tá instruído. É mau uso, né? Se Então, ele. é o que eu falo. Eu acredito, assim, que várias máquinas aqui poderiam terem anexos separados. Para quê, né? Vou te dar um exemplo. Pô, você utiliza o martelo, certo? Utiliza o martelo. Martelo você corre o risco, né, de bater no dedo, certo? Uhum. Hoje tem luva anti-impacto, né, para um manutentor lá, para ele usar a luva anti-impacto para bater, né, você vai amenizar, vai mitigar o risco de esmagar o dedo dele. Ponto. Uma máquina, compara com o martelo agora, uma máquina em específico, o torno, né? Uhum. Você treinou o cara, né? Treinou o esmeril, tá com a mão no rebolo ali. Você treinou o cara. Você falou pra ele, ó, é assim, assim, assim. Você tem que usar os EPIs assim, 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 assim. Cara, cai na mesma. É desvio, entendeu? Se o cara não cumpriu o que tá no treinamento, é desvio dele. Então eu acho que a norma, né, a NR12 deveria sofrer uma revisão, separar alguns grupos de equipamentos e prever capacitação. A norma prevê já capacitação, mas ela não te diz que se você treinar ele e deixar uma parte exposta, com risco de esmagamento, né? É, Ela não te resguarda quanto a isso. sim. Não tá adequado, ela vai falar. Isso. É ou não é? Perfeito. Então eu acho que assim, como a norma europeia funciona para essas máquinas, porque muito das máquinas que tem hoje aqui no Parque Fabril, ou é americana ou veio da Europa, certo? Uhum. Chinesa começou há pouco tempo. Aham. Mas vamos pensar no, né, Itália, Alemanha já vinha adequado à Sim. norma europeia. Então, qual a diferença de lá para aqui? A grande diferença é a instrução, É. é o treinamento, entendeu? Porque assim, se a gente pegar, mas o pessoal lá é mais evoluído, beleza, mas vamos treinar eles nas nossas normas então, né? Uhum. Vamos treinar a nossa equipe aqui nas nossas normas. A NR12 vai prever um treinamento específico para torno, que o cara sabe que a peça está em movimento, ele não pode pôr a mão lá. Ah, mas ele precisa lixar. Não, hoje tem dispositivo de lixamento já. Uhum. Já tem dispositivo. Sim. E aí a engenharia vai desenvolvendo, né, dispositivos para mitigar cada vez mais. Mas se continuar genérico, vai continuar essa briga sempre, cara. Vai continuar. Porque você vai chegar, né? Nós, o grupo DAP chega para adequar, aí fala, ó, a gente vai fazer isso, 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 aquilo. Já tá na proposta técnica, né? Uhum. Quando chega lá, não, mas se fizer isso, o operador falou que não funciona. Tá. Aí vai. Aí a gente começa a fazer o quê? Orçar de novo. Orçar de novo. Começa a orçar de novo. Não, aqui você põe um cordão, aqui tal. Não, beleza. Aqui, beleza. Aí já aconteceu da gente fazer a instalação de acordo com o projeto aprovado pelo cliente e o cliente falar que não estava servindo. Então, hoje a gente faz um estudo muito maior, né? E já modela, coloca no software e passa pro cliente o que vai acontecer ali na máquina Uhum. para ele já analisar com a equipe interna. Porque assim, a aprovação hoje aqui, a gente está até desenvolvendo plataforma DocuSign e tudo para que a gente tenha um negócio mais formal. Que assim,
eduque, que vire uma cultura, Aham. a gente mandar o projeto e as pessoas checarem na máquina quais os impactos que vão ter esse projeto. Porque muitas vezes o cara que aprova não é o cara da produção. E depois que aprovou, que você coloca em execução, a operação vai lá e fala, ó, isso aí não vai dar certo. É. Então tem muito disso ainda, cara, muito disso. Eu acho que a gente tá evoluindo, né? Aqui a gente tem bem poucos problemas quanto a isso, né? Quanto ao desvio de expectativa, assim, da proposta que foi colocada, mas ainda tem. Aham. Por causa dessas coisas. Eu acho que nas companhias deviam ter, né, algumas reuniões de alinhamento de expectativa nessas áreas que você falou. Produção, manutenção, engenharia e segurança do trabalho. Para todo mundo falar a mesma língua. Sim, É ou não é? perfeito. É isso aí. E é o que eu sempre recomendo para eles. Porque eu vou lá e eu faço, né, a apreciação de risco. E aí, geralmente, para vocês, né, a gente manda, fala, ó, tem essa empresa interessada. Eles pedem a recomendação, a gente manda, né? E eu falo para eles, alinha certinho com as áreas aí internas, né? Principalmente as áreas principais. Não se preocupe em alinhar com diretoria, com comprador. Cara, não, alinha com quem... Stakeholder, a parte interessada ali, cara. Que é o principal, é o operador. Por que a gente não pode dar todo ouvido para o operador? Porque tem muito operador que ele não quer a proteção. E a gente não pode negligenciar isso. Porque nós... Pô, eu tenho criativo, você tem criativo. A gente é responsável por isso, né? A gente tá fazendo uma coisa que a gente fica de responsável. E são vidas, né? Sim. Então, eu não posso fazer tudo que o operador pede. Mas eu tenho que levar em consideração tudo que ele fala. Porque é o operador que tá ali no dia a dia. Então, se ele falar algo do tipo, pô, você vai colocar essa proteção aqui, eu não vou conseguir, você tem que tentar bolar uma outra coisa. Agora, o que eu sempre falo pra minha equipe aqui, traz o cara pro nosso lado. Fala pra ele sobre os riscos, fala pra ele da família dele, que você quer que ele vá embora da mesma forma ou até melhor do que ele chegou, entendeu? Lembra que ele tem um filho, que ele pode perder um dedo, que ele pode perder o braço, né? Que ele tá fazendo isso não só por ele, mas pela família dele. Perfeito. E aí o que acontece? O cara, depois que ele se conscientiza, ele vai te ajudar. Por quê? Porque, pô, aqui não dá pra pôr proteção, tá? Então vamos trabalhar junto aqui. Se eu fizer aqui uma redundância elétrica, eu puser um cordão e uma barreira aqui, para você ter acesso, você não vai chegar no risco, mas você próximo ali, e eu considero, né, o que tá na apreciação e tal, dá certo. Aí, pode dar. Então, peraí, vamos colocar no software, vamos desenvolver. É a partir daí, cara, dessa conversação que vai sair, eu acho que, assim, uma adequação legal mesmo. Agora, quando a segurança já vem, fala, não, põe proteção em tudo. Cara, eu já sei que vai dar... E assim, eu atendo muita empresa pequena, né? Familiar. E eu atendi recente uma empresa que fabrica aquecedor solar, aquecedor de água, né? Para hotéis. A fábrica inteirinha, o dono, ele construiu todas as máquinas. Tá. E aí, meu amigo, você não tem uma referência, né? Por exemplo, se você adequou um torno, por exemplo, vocês devem ter adequado mais de 100 tornos, né? Torno, beleza, né? Cara, eu sei que tem padrão, que fazer. Né? Tem né? Vai ter um chabuzinho ou outro, mas esse tipo de máquina criada, né? E é muito comum. No nosso interior aqui, tem muita máquina que o cara fabricou. E assim, eu tô falando de uma empresa, o cara fala, uma empresinha fundo de quintal. Não, faturamento de 3,6 milhões por ano, o cara tem quase 50 funcionários. Então, o cara, ele movimenta a economia, né? Sim. E aí você vai tentar adequar o processo dele, cara, é extremamente complicado. E se colocar na cabeça dele também, é extremamente difícil, né? Então, e eu também estou em contato constante com o pessoal. Como eu estou na ponta, né, nas duas pontas, eu estou em contato direto com o pessoal do Ministério do Trabalho, né? Sim. Então, já fui em algumas reuniões lá em São Paulo com eles, algum treinamento, e o contato deles na fábrica, né? Grande parte deles, felizmente, não dão atenção nenhuma para o empresário, né? Eles chegam, precisa ser feito isso, e aponta isso. E aí, na entrega da documentação,
geralmente reprova algum detalhe, reprova, porque cada um tem um olhar diferente, né, sobre a norma ou sobre riscos, né, Sim, sim. infelizmente. E eu questionei, né, sobre questões de instrução para as pessoas, né. Cara, lança um treinamento, lança uma plataforma, né, onde o empresário ele vai lá, né, e, cara, ele vai entender de fato ali, né, e aí ele vai ter que conseguir passar para os operadores, vai conseguir agregar valor ali na cabeça do operador, né, e não tem hoje, né, a gente tem cobrança, graças a Deus está vindo agora investimentos, aí depois a gente pode falar dos programas da NR12, mas questão de instrução, a gente está muito, muito atrás, muito devagar. Eu vejo também que, assim, falta um apoio. É que, assim, é lei, né? Então, Ministério do Trabalho não é lei, tem que cumprir, pronto, acabou. Só que, assim, cara, tem muita planta para adequar ainda no Brasil, tá? Tem muita planta produtiva ainda no Brasil, sem adequar. Sim. Então, você vai chegar lá, vai embargar tudo as máquinas dos caras? Vai parar a economia do país inteiro? Não é. Eu sempre indico as pessoas a fazer o cronograma, né? Fazer o planejamento de adequação, começa lá fazendo análise de risco, depois você disponibiliza budget lá. Inclusive, a gente vai comentar, o Ronald esteve aqui, falou da linha de crédito para NR12. Então, para você ter essa linha de crédito, você tem que saber o quanto que você vai precisar, ou não é? E o quanto que vai precisar, pelo menos a análise de risco você já tem que ter. Sim. Porque se você não tem o apontamento dos riscos, como que você vai saber quanto custa para fazer a adequação na máquina? Perfeito. Chega aqui pra gente uma lista de máquinas, 100 máquinas, fala assim, ó, a gente precisa adequar tudo. Não, mas é tudo máquina fora de padrão. Uma é assim, outra é assim, outra é assim. Cara, você tem apreciação de risco? Não tenho. Cara, vou ter que te orçar a apreciação de risco. Eu não tenho, assim, embasamento teórico, né, prático ali para mim fazer um orçamento para você. Eu preciso... se é um torno, pô, você já sabe. Qual que é o barramento dele? O barramento é X, a placa é X, tal. Beleza. Qual que é a corrente do motor? É tanto. Tá, ó, aqui tá o seu orçamento. É que nem pastel. Isso. Pediu de manhã, cara, na hora do almoço o orçamento tá lá. Agora, quando você pega uma máquina, uma linha de produção, por exemplo, de fibra ótica, extrusora de fibra ótica. Cara, tem uma aqui, uma ali, uma lá. E aí, cara, é análise de risco. Análise de risco. Tem que fazer análise de risco, não adianta. E aí eles tem o CAPEX para usar, né? Então chega novembro, né? Eu tenho 1 milhão para gastar. Então, ó, tá aqui, cara... Adequa tudo, né? E você toma esse risco aí, né? Pode ficar 1,5 milhão, né? Então... Cara, é muito, assim, eu acho que pra norma sair legalzinho, né? É gestão de projetos, cara. Gestão de projetos. Tem que fazer as etapas, cumprir as etapas, faz lá a apreciação de risco, depois faz o projetinho, depois vai, executa e valida. Porque se não fizer, cara, se burlar, cara, atalho de alguma etapa, dá confusão no final. Sim. E eu vejo, até para quem às vezes está assistindo aí, você caiu aqui porque você pesquisou sobre a NR12, estava com algum problema, se é uma empresa pequena ou grande. As empresas grandes, elas têm grana para adequar, né? Sim. Então, tá falando de faturamento, né? Multinacionais. E elas adequam. Só que a cultura, né? O que você falou, né? Não tem cultura. Então, eu já presenciei diversas vezes a questão do jump, né? Então, cara, para trabalhar com essa máquina aqui, eu preciso jumpear as portas. A máquina é inteirinha enclausurada, mas não funciona, então, ou ela dá muito problema, então para ficar usando o homem morto ali, jumpear as portas, né? Aquelas travinhas fácil, né? Eu, inclusive, né, operando máquina, já fiz várias vezes. Tenho vergonha de falar, mas já fiz, porque precisava produzir, né? Sim. Então, é algo que é cultural, né? Então, assim, tem que se trabalhar. Eu não sei dar uma solução, possível solução, mas assim, se a gente vai ensinar o cara antes de entrar pro mercado de trabalho, na escola, não sei. Mas dá esse discernimento de cumprir regras, né? Cumprir instruções, né? De se cuidar. Eu tenho um amigo empresário que ele foi na China comprar umas máquinas e ele acompanhou a produção das máquinas lá. E lá assim, cara, a gente sabe, mão de obra barata, né? Não tem segurança nas máquinas, mas eles usam muito EPIs lá. Então, o cara ali tá com a mão tá lixando ali no torno, mas ele tá com luva, ele tá com óculos, e assim,
tem que usar luva e óculos? Tem. Então, eu vou usar luva e óculos. Acabou. As máquinas, realmente, eles não protegem nada, até porque não tem, né? Não tem norma, né? Mas tem a cultura de obedecer, né? De cumprir, de Sim. ver valor, né? Se eu quebrar meu dedo aqui, não vou ganhar nada. E lá eles ganham por hora trabalhada. Então eu tenho que me cuidar, né? Sim. Aqui não, né? Aqui se o cara... machuquei a mão. Posso ficar em casa que 15 dias eu tô remunerado. Então... Eu acho também que tem... a gente tá falando assim, né, da parte ruim, mas tem várias empresas também que tem uma cultura boa de segurança. Boa mesmo. E eu acho que assim... você falou até ensinar nas escolas. Eu acho que o cara, quando entra para uma empresa, que nem eu fui estagiário, você também, e numa empresa que tem uma cultura de segurança, legal, né? Legal, isso passa a ser parte da vida dele pessoal também. Eu tenho um cara comigo que eu trabalhava em uma empresa, a primeira empresa que eu trabalhava não tinha o 5S, não tinha ISO, tal. E eu fui para uma empresa depois, acho que eu tinha uns 24 anos, fui para uma empresa que tinha ISO, tinha 5S, a manutenção era organizada, nossa, era um espetáculo. Cara, eu tive que reaprender, ou eu não ficaria lá. Ficar ali. Então é assim, né? Se a gente quer uma cultura de segurança, eu acho que a gente tem que implementar, né, na empresa, né, e vir de cima, vir do diretor. Isso. Tem que ser um valor ali que tem que é o valor da companhia, entendeu? É uma diretriz. Então, tem empresas, por exemplo, que tem regra de ouro, né? A Yara Fertilizantes tem regra de ouro, a ThyssenKrupp tem regra de ouro, tem várias aí que tem, tá? Então, o pilar, né, o principal é a segurança desse tipo de empresa. Então, a cultura é diferenciada. Sim. E não tem como se a pessoa... É a mesma coisa que você ir morar numa casa com pessoas organizadas e você é desorganizado. Uma hora você tá rachando o aluguel, você tá vendo ali que os caras são muito organizados, você vai acabar caindo fora. Por quê? Porque se 4 são organizados, só você que não é... Não faz sentido. Só você vai ficar sendo criticado. É ou não é? É isso aí. Ou você começa a ser organizado, ou você cai fora. Então, eu acho que essas empresas... Não é assim, gente, né? Tanto cai fora, mas eu acho que quando você tá numa empresa que tem uma cultura de segurança legal, dê valor. Porque ali ele tá olhando não só por você, mas pelos seus entes queridos também. Porque o acidente de trabalho, a gente fala, tem acidente que é simples, né? Mas, cara, todo acidente deixa uma sequela, todo acidente é complicado, ou não é? E você falou é perfeito, cara. É dar valor Eu fui recentemente na Toyota e lá eles têm referência, né, em questão de qualidade e segurança, né? E quando eu cheguei lá, no chão eles têm Yoshi, né? Então toda a travessia que você for fazer, você tem que olhar para um lado e para o outro. Eu não lembro se é Oli ou esquerda e direita, mas eu acho que é Oli. Yoshi significa, né? E aí você tem que... Aí todo mundo você vê andando lá, e é várias ruínas, né? Então o pessoal sempre... eu vou atravessar na rua, divisão ali, dentro da fábrica. 2 tornos ali, o cara... Os empilhadeiristas, todo movimento com a buzina e olha pro lado. É uma barulheira de buzina. E a moça que me acompanhou, né? Ela que trabalha lá, falou assim... Você acha que é frescura, né? Ela falou pra mim assim... Eu falei, eu não acho, mas eu pensei por um momento aqui. Falou, mas eu faço isso em casa, você acredita? Ela falou que ela não consegue mais sair, virou, né, cultura nela, que ela não consegue mais sair de casa e não olhar pro lado. Então ela fica assim na rua. Beleza. Então que legal, né? Legal. Cara, você vai levar pra casa e você não vai tomar cuidado, você vai trocar uma lâmpada, tá muito alto, você vai, vou improvisar uma cadeira em cima da mesa. Você vai tomar cuidado. Então... Cara, é verdade. O 5S faz isso com a gente, né? De organização. As pessoas começam a organizar a caixa de ferramenta na manutenção, quando vê, vai em casa, ele tá organizando as coisas também, cara. E é um negócio legal, né? O ser humano, ele tem que tá treinando e sempre reciclando, cara, pra manter isso, entendeu? Implementar processo, né, de segurança, e aí vem, né, um item, eu coloquei até, falei das 7 etapas lá no vídeo, mas é um item que o pessoal, né, não se preocupa tanto, né? Ele se preocupa tanto em jogar para o terceiro, por exemplo, fazer a apreciação de risco, aí chega na DAP e faz a adequação, mas a lição de casa, que são o interno dele, os processos administrativos, eles
não dão importância. E seria uma coisa de antes ou paralelo com a análise de risco, já está providenciando e ter isso, né? Perfeito. Que é a manutenção preventiva, histórico de manutenção preventiva, os procedimentos de segurança, ou não é? Os procedimentos de loto. Aí o que acontece? Você faz a análise de risco, a DAP vai adequa, coloca lá a chave trifásica, tá pedindo na norma, chave trifásica com possibilidade de bloqueio, tal. Beleza. Mas o cara não tem um procedimento de loto, o que vai adiantar isso? Concorda? Perfeito. É isso mesmo. Aí a máquina tá adequada, mas o cara não tá preparado. Então, eu acho que a preparação, gente, ela é ali em parceria com o terceiro, né? Com a empresa prestadora de serviço. Tá fazendo a apreciação de risco, já tá correndo na parte administrativa, ou não é? Manuais de máquina, instrução de trabalho. Instrução de trabalho para cada equipamento. Aí você pode colocar até os meios de acesso, sinalização, você pode colocar como administrativo também. Não é? É simples. Verificar a parte de procedimento de segurança, né? Isso aí é muito importante mesmo. O treinamento do operador, né? O treinamento, gente, não é só, por exemplo, a DAP adequou, ela vai dar o treinamento, tá? A DAP vai dar o treinamento de como a máquina ficou. Você precisa ter um procedimento operacional de como operar aquela máquina. Perfeito. A DAP vai falar assim, ó, você operava assim, agora você vai abrir a guarda, não vai rodar a máquina. Você vai fechar a proteção, você vai dar um reset. Se tiver tudo ok aqui, o relé ou o CLP fazer a varredura, ele vai liberar. Ele liberando, você continua o seu procedimento anterior à operação. A DAP só vai falar as coisas que alteraram no equipamento. Mas o procedimento de operação, a empresa já tem que ter. É isso aí. Então, já vai adiantando essas coisas administrativas, entendeu? Vai adiantando, porque a hora que terminar a adequação física, as intervenções, você já vai estar com a sua máquina pronta e os processos administrativos tudo filé, né? Tudo certinho. E outro ponto, né? Instrução de trabalho é do lado da máquina, é no pé da máquina, né? Sim. A pessoa geralmente providencia a instrução de trabalho para ISO, né? Então, é uma obrigação, né? Então, e o que faz? O engenheiro faz lá e fica lá no computador dele, né? Então, onde eu vou, no começo eu ficava questionando, né? Cadê a instrução de trabalho? Não tem? Não tem sim. Cadê? Tem que ver lá em cima e tal. Busca lá em cima e traz. E aí agora eu comecei a pontuar isso, tipo assim, não, ela não tá aqui, né? Eu não tô vendo. E para quem que é a instrução de trabalho? Pro operador, né? Tem que estar acessível a ele. A ficha de produtos químicos, como que você vai manusear se o cara... Não, tá lá tá guardado dentro do armário lá. Então, uma atenção, né? Cara, põe lá no pé da máquina, põe perto lá, pro cara se instruir, né? E aí você vai melhorar até a qualidade, né, do seu processo. Sim. Então... Tem uma coisa aqui também que acontece muito, cara, e isso impacta, né? A gente faz muito mudança de layout, né? Desmontagem e montagem de máquinas aqui também. Tem vários motivos, né? Mudança de layout. Um dos principais é a organização para o Lean, né? Para o Lean Manufacturing e tudo. Mas ele pode ser por segurança também. Com certeza. Já fui em várias empresas que o layout gera um risco. O layout das máquinas, a disposição das máquinas no layout gera o risco. Nem tanto uma proteção. Imagina um layout de torno CNC, por exemplo, um perto do outro, que tem as proteções que abrem, você tem ferramenta, né, para pôr no carrossel, Cara, você tem que respeitar o layout da máquina, né? Superfície quente. Algumas máquinas de pneu, eu já fui, né? Pô, o cara tira aquele negócio quente, coloca aqui, a empilhadeira passando do lado, né? Perigo de bater, cair no cara. Então, tem algumas coisas também que avaliar o layout, né? Vai fazer a apreciação de risco. Se deu muito desvio por causa do seu layout, é o caso de você pensar em, né? Vou chamar uma pessoa aqui para traçar um novo layout aqui e vamos ver o que a gente consegue. Porque vários dos riscos que foram apontados ali, se for layout, já vai mitigar. Não é? E layout que vocês fazem, né? Rápido, né? Muito bem. É ideal. Só que às vezes a empresa fica, né? Não posso parar um pouquinho pra, né? Sim. E, cara, é ideal. Porque às vezes ela vai crescendo, né? A empresa começou pequenininha, ela vai crescendo. Vai colocando máquina, vai colocando máquina. É igual casa, assim, que aqueles terrenos, né? Que fica, tipo favela, né? Que vai montando. De repente, depois fica, às vezes, inviável mexer, né? Exatamente. Eu vejo também algumas apreciação de risco que vem pra gente.
mangueira, né, jogada no meio de acesso. São coisas assim bem simples, né, cara? Bem simples. Toma uma não conformidade por causa de coisa muito simples, né? Muito simples, Eu acho que aí, volta a falar, né? Joga a apreciação pro prestador, a DAP vai lá, vai adequar, mas isso da mangueira, a mangueira pode voltar. Uhum. Isso não é uma adequação, isso é uma mudança cultural. Uhum. É ou não é? É. Treinamento, essa mangueira de incêndio não pode estar aqui, ela tem que estar na caixa lá, guardada, enrolada e tal. Cara, a gente já pegou várias vezes, várias máquinas com o tipo de coisa assim. Nego guardar vestimenta atrás da máquina. Então, tem coisas É muito que comum. a pessoa tem que fazer um overview ali pra pegar mesmo, né? Eu já cheguei a pegar pão dentro de painel, abri o painel pra... O cara, o meu pão tá aí, cara. Vou comer depois. E várias coisas, né? Felizmente, é a cultura de organização, né? Eu falo que o 5S, ele anda muito junto com o NR12 ali, cara. Sim. É crucial, né? Se o cara vai abrir o painel, cara, elétrico pra pegar e mete a mão num cabo, tem algumas coisas que é sem nexo, né? Sim, felizmente. Vamos falar um pouquinho agora, falando da primeira etapa aí, da NR12. Pessoal, a etapa, a gente comentou aqui a respeito da apreciação de risco, que é a primeira etapa. A adequação, tá? O projeto de adequação e adequação, vocês têm muito conteúdo aqui no canal. Vocês podem prospectar aí, podem garimpar. Tem muito case. Vocês podem dar uma olhada aí, que o Grupo W faz isso há mais de 10 anos. Então vocês podem olhar aí várias empresas, várias máquinas para vocês, né, fazerem aí uma modelagem as suas máquinas. Tem torno, tem máquina de MDF, tem máquina extrusora, tem um monte de máquina aí. Aqui no canal do YouTube, tá? Você vai lá na playlist de NR12, vai ter lá várias máquinas, ó. Tem lá mais de 50 vídeos falando sobre NR12, tá? Falando especificamente projeto e adequação, tá legal? Vamos bater um papo então sobre os laudos, né? Assim, para o Ministério do Trabalho, que vale, né? Que vale ali, ele pegar a documentação e ele poder confrontar essa documentação na máquina, certo? Perfeito. Então ele vai chegar lá, vai pedir, ó, suas máquinas estão adequadas? Estão. Tá, me dá o laudo. Aí, vai conferir lá as não conformidades, tal, e vai ver, recolher a RT, possivelmente vai mostra essa máquina em específico para mim, né? Bom, mas e quando você vai fazer o laudo? Qual que é o embasamento que você usa ali? Explica o processo pra gente. A gente está falando sobre o laudo final. O laudo final, exatamente. Tá. Da NR12, depois a gente vai falar da NR13 também. Beleza. O laudo final é o famoso laudo de conformidade, né? Então ele vai apontar. O que ele precisa mostrar ali? Infelizmente, hoje a gente não tem nenhuma diretriz específica ali para ele, para falar assim, ó... esse é o padrão. Esse é o padrão. É algo que eu até comentei na reunião com o pessoal do Ministério do Trabalho. E eles podem ser que, né, futuramente aí, criem esse padrão. Porque tem um grande número de reprova por eles isso, né? Esse laudo de conformidade. Porque assim, o que a gente tem que mostrar ali no laudo? A gente vai ter que confrontar os riscos, né, que foram apontados na apreciação de risco. Talvez riscos ainda que não foram apontados, né, por uma visão diferente do operador, da pessoa que fez a apreciação de risco. Porque geralmente nem sempre a pessoa que faz a apreciação de risco é que vai fazer o final, né? Sim. E aí, adicionar também os riscos que eu vi, que eu enxerguei, ou riscos que vocês, né, quando foram lá adequar, enxergaram, né, como risco e adequaram também. E aí a gente vai apontar todos esses riscos e mostrar, né, em que linha da norma está, né, qual item da norma, e embaixo mostrar que ele foi sanado. Então ali uma evidência fotográfica e fazer um novo cálculo de HRN. Então, na apreciação de risco, a pessoa ela já tem que colocar ali um previsto para o futuro, né? Então, quando a gente faz a apreciação de risco, a gente coloca, né, o risco, o HRN atual e o HRN quando for corrigido. E aí a gente faz um novo HRN, que é o oficial, né? Que certo. é o atual depois da correção. E aí vai estar isso aí lá, item por item. Aí a estrutura do laudo, a gente tem toda a explicação, né? Questão do HRN, como vai fazer as medições, categoria de risco, vai estar todas as fotos. Precisa estar ali tudo o que foi usado e que comprova a adequação.
por exemplo, esquema elétrico. Uma coisa que o pessoal esquece muito de anexar são os esquemas elétricos. Às vezes esquece de anexar porque não fez, né? A gente tem muito histórico de... Fez direto a adequação Fez já, direto, sem foi diagrama. instalando. Infelizmente, acontece muito. Com vocês aqui, graças a Deus, nunca tivemos esse problema. Mas o pessoal vai colocando, né? Vai adequando, instalando e beleza, vai funcionar. Mas não tem a evidência lá que foi colocado. Por quê? O Ministério do Trabalho depois, ele vai querer ver, porque ele não vai conseguir seguir fio por fio, não vai conseguir entender se tem redundância. Então, olhando ali o esquema elétrico, ele vai entender, né, tudo que foi utilizado. E aí, então, esse esquema elétrico. Tem uma discussão muito grande sobre certificação, né? Então, o pessoal pedia antigamente muito certificação, né? Então, de produto, né? Hoje é algo difícil, nem todo sensor que você vai usar, né? Principalmente hoje tem muitas marcas, né? Você vai ter um certificado ali desse sistema, né? Então, o pessoal também é costumeiro a usar, né? Anexar nesse laudo. E a assinatura ali, né? Do engenheiro responsável e o ART, que é o principal fundamento. O principal ali, eu diria que é a ART, né? Um detalhe, tá, pessoal? Todas as pessoas que contratarem um profissional, seja profissional liberal, autônomo, ou uma empresa, para fazer qualquer tipo de laudo, seja um laudo de climatização, um laudo de NR12, NR13, sempre peça a RT no final. Porque se o cara não tem RT, não vale nada. Se um dia você tiver um problema, né, judicial, ou alguém entrar com um processo com você, principalmente processo trabalhista, eu trabalho lá na máquina, não é adequado. Não, mas eu fiz o laudo final, mas cadê a RT? Quem que é o responsável técnico? O cara que assina ali, ele pode ser só engenheiro formado, mas se ele não tem a inscrição no CREA, esquece, ele não vai tomar nenhuma punição ali, então o seu laudo ele não tá valendo. Então, atenção, todo profissional que você contratar, a RT. A RT é fundamental para balizar você, para te tornar, para garantir a sua segurança jurídica. Então, Sim. tem que ter a RT. Bom, a parte de NR12, então, eu anexo tudo isso que você falou, assino, recolho a RT, né, para validar tudo isso aí, e beleza. Um ponto que você começou a falar, eu lembrei. Tem que tomar cuidado, né, para na hora da adequação não gerar um risco, né? Não gerar um risco. Não gerar um risco, porque às vezes você adequa, coloca lá uma proteção móvel de alguma forma lá, que ela, de alguma forma, ela cria um risco de esmagamento, por exemplo, né? Uma porta automática ou algo do tipo. Tem que tomar cuidado, porque a pessoa, às vezes, ela vai fazer a adequação para mitigar, chega lá, ela cria um outro, né? Uhum. Por exemplo, em meio de acesso, né? Sim. Compromete layout, e tem um monte de outros que tem que olhar muito bem específico para o equipamento. Uhum. Um ponto, por exemplo, você faz um gradil na máquina e aí você deixa um acesso muito pequeno e tem uma haste lá, um ponto móvel, né, que gera um risco também, né, um risco de prensagem. Então é muito importante também olhar para a adequação, né, e ver se ela também não vai gerar um risco ali, né? A gente gosta de aplicar muito PDCA, né, nesse cenário, né? É que a gente pega como um todo ali, né? Mas então a gente faz todo, né, planejamento, checa a ação e inicia de novo, né? Por exemplo, quando a gente vai fazer de novo o laudo de conformidade, a gente faz a pressão de risco e começa tudo de novo. Verifica tudo que foi feito, chega lá no final, beleza, tá ok? Tá ok. Se qualquer intervenção que for feita na máquina, é um ponto importante também, né? O pessoal acha que às vezes, eu fiz depois um retrofit pequeno ali, eu só alterei um tamanho da grade, eu alterei... Cara, tem que ser feito tudo de novo. Tem que ser feita uma nova apreciação de risco, um novo teste nos dispositivos, emitir um novo laudo de conformidade, uma nova RT, e aí esse equipamento está seguro de novo para seguir. Pode ser que nem tenha uma adequação física, mas uma documental vai ter. Isso. É ou não é? Perfeito. E outro ponto também, gente, ponto muito importante, tá? Mudança de layout, tá? Se você mudar a máquina e as proteções estiverem na máquina e ela for completa, é uma coisa.
Se você mudar a máquina e lá tinha um gradil por fora, algo do tipo, tem que ser feito tudo de novo. E aí, aquele documento que você fez já não é mais válido porque ela já não está naquele layout. É isso aí. Então, tem alguns pontos que tem que ficar muito atento, porque depois de adequado, e eu sempre falo isso para os clientes, não acabou por aí. A manutenção, ela tem que cuidar da adequação também. Uhum. Ela tem que zelar, não pode deixar jampear. A manutenção não pode jampear. Sim. Eu tenho que fazer manutenções nas proteções, eu tenho que verificar os dispositivos. Toda parada de manutenção, testar intertravamento elétrico da NR12. Coloca isso como padrão para manutenção. Toda parada de manutenção, testar botão de emergência, coloca a máquina para rodar e testa a emergência, testa a barreira, testa tudo, porque na hora que precisar tem que estar funcionando. Então a manutenção tem a obrigação de fazer esses testes, tá? Depois da máquina adequada. Não é só adequar e falar, não, nunca mais vamos mexer com isso. Não, não é isso. Né? Você tem que fazer, praticar ali, né, as inspeções no sistema de segurança, né? Para saber se eles estão realmente funcionando como deveria, né? Perfeito. Às vezes a máquina tem um freio e aí você, pô, aciona e o freio lá nem tá funcionando da máquina. Pô, isso é um desvio, é ou não é? Se eu acionar de alguma forma e precisar que a máquina freia o momento de inércia lá, não vai ter isso. Vai arrancar meu braço fora e tudo mais, né? Então tem várias coisas, gente, que tem que testar. Tem que testar depois de adequado, né? A gente teve um caso recente que um operador numa empresa de fundição de alumínio. O que aconteceu? O cara entrou o robô fazia todo o processo, então não tinha interação humana. Mas o cara ele entrou dentro do gradil do robô e só tinha o sensor na porta, onde fecha a porta, não tinha trava. E aí o cara entrou lá dentro fazer alguma coisa e fechou a porta e do outro lado foi acionado. Então outro erro é que estava acionado, o acionamento era todo do outro lado lá. Conclusão, esse cara ele tomou uma pancada do robô, né? Porque o robô, a hora que ele vai virar o home ali, cara, ele vai a velocidade máxima que ele tem ali, né? E jogou esse cara dentro do tanque de... Nossa. É terrível de pensar, né? De contar. Pra concluir, né? O cara acabou tendo o corpo 100% queimado, né? Ele veio a óbito, né? E o que acontece? Uma série de erros, né? Então, erro de trava, né? Mas enfim, se ele tivesse lá dentro e, por exemplo, ele falou assim, não, pode acionar aí que eu vou dar uma olhada aqui. Como eu já vi em alguns casos. Ele ainda está em perigo, porque não tinha talvez uma segunda sensor ali talvez de presença, né? De scanner, né? Scanner, um tapete, alguma coisa, né? Então, tem que tomar cuidado. Cara, você tem que validar todas as possibilidades que tem lá. Igual ele falou, vai fazer a manutenção, tira um dia no mês ali, na semana. Vamos checar todo o sistema de segurança aqui. Vamos simular. Se eu ficar preso aqui dentro, né? A gente fala que a NR12, ela é a prova de burro, né? Porque assim... Tenta se machucar lá na máquina lá. Não, aliás, assim, tenta simular o risco, né? Não vai tentar, não que você vai conseguir. Mas tenta assim, e se eu fosse fazer isso? Opa, a barreira de luz não desarmou. Talvez ela tenha um gap ali, eu vou conseguir passar com o braço. Na porta, o operador, se ele ficar aqui dentro, se trancar, ele consegue. Porque o que acontece? Às vezes, né, a cobrança de produtividade, né, principalmente na indústria, ela é grande. Às vezes o cara, ele, de bom grado, ele quer acelerar a produtividade, ele quer produzir mais, ele acaba se colocando em risco, né? Não vou jampear aqui rapidinho, vou entrar ali só para destravar, desenroscar, como a gente já viu, né? O cara acaba falecendo dentro da máquina. Então, e esse resguardo é seu. Você como empresário, né, é seu, vai cair a bomba sobre você, então... Se resguarde, né? Garanta que sua máquina de equipamento está seguro, pra você não perder seu maior ativo, que é a pessoa, né? Seu funcionário. E também não ter problema aí judicial e tal, e acabar até fechando a fábrica, né? Dependendo da multa. Um ponto que você comentou, né, agora, dessa parte aí do alumínio, eu lembrei de uma coisa, né? Um ponto, o acionamento do reset tá do outro lado, tá errado, né? Deveria ter uma sequência de reset, né, pro cara circular a área. Ainda, né, a gente fez isso na Dexco, a gente colocou uma sequência de reset. Então a pessoa
tinha, né? Se abriu alguma porta, ela tinha que passar em volta da área e ir apertando os botões de reset para depois a máquina liberar. Aham. Esse é um ponto. Mas também um ponto crucial aí é o loto. Se ele colocasse o cadeado na porta, para não fechar com a etiqueta dele, Perfeito. cara, o loto é complicado. É uma coisa simples, barata de se implementar e salva a vida, cara. E o loto, ele passa as fronteiras, tipo, é pro manutentor, é pro operador, entendeu? É pro cara da segurança do trabalho. Eu já vi empresas que mecânico tem um cadeado azul, o eletricista um vermelho, Aham. não, brigadista vermelho, eletricista amarelo. Cada equipe era um tipo de cadeado, né? O operador também tinha um verde. Cara, e aí o cara coloca lá o cadeado com a tag dele, pronto, acabou. Entendeu? Acabou. E no mais, gente, isso a gente tá falando que ele entrou lá para fazer com a máquina ligada, né? Energizada. Mas o loto, na verdade, é um bloqueio para desenergizar a máquina e aplicar. Mas você pode utilizar ele também operacionalmente. Tem várias empresas que eu vejo, a Alstron, a Berry, que utilizam o loto Sim. como um procedimento. O cara tá operando, ele tá com o cadeado no passador aqui. Se ele for entrar, ele põe o cadeado tem um lugarzinho para pôr o cadeado. Se um outro tentar fechar a porta, bate no cadeado, não consegue fechar a porta. Então, fica aí a dica para vocês, tá? O loto pode usar e abusar, porque funciona e é muito bom. E é barato e é acessível. Você compra na internet aí, né? Instala lá e... Exatamente. Passa um treinamento para o pessoal e vira uma cultura. Só de você começar a usar o loto, né? E explicar, fazer reciclagem, o pessoal de segurança cobrar, cara, já muda muita coisa. Perfeito. Muita coisa mesmo. Perfeito. E o laudo da parte de NR13, como que funciona? NR13, ela é mais séria, né? Hoje o pessoal, eu acho que das normas, depois da NR1, né, de segurança do trabalho ali, e a 35 ela dá umas mais seguidas, né? Porque ela realmente é algo que gera um risco grave, né? Que são os vasos de pressão. A NR13 a gente faz laudo hoje de vasos de pressão, compressores simples, né? Caldeiras, tubulações e tanques metálicos. Tanques metálicos. Tanques metálicos. Tanques metálicos para água? Água. Ah, é? Armazenamento de grãos. Armazenamento de grãos também. Principalmente aí da indústria do agro, né? A gente tem que fazer. Mas o forte hoje são as caldeiras e os compressores, né? Vamos chamar assim para ficar mais fácil. Tá. São os pulmões de ar. Ela segue a categoria, né? Então a gente faz um cálculo lá de produto PV, entende a categoria. Geralmente ela está informado ali, né? Então é fácil de entender. A gente calcula o dimensionamento do vaso, define a categoria. Categoria 1, renovação a cada 1 ano. Categoria 2, 2 anos e assim por diante. E a categoria 5, de 5 em 5 anos. Inspeção externa. Então a gente usa um aparelho de ultrassom, mede a camada, né? A camada do metal que está ali, confronta com o projeto. Então, por exemplo, o projeto é 2,5 mm mínimo. Tá em 2. Inclusive, mês passado a gente reprovou um vaso. Né? Ele estava com projeto 2,5 e estava com 2,3 já. Então, ele estava já com a base bem fina. Tem que reprovar o equipamento, faz um laudo de descarte certinho o equipamento e desapropria ele. Tá tudo certo, beleza, segue a vida. A gente faz o laudo, o relatório certinho com foto, todas essas medidas que a gente pegou. E de 10 em 10 anos, então é o dobro. Então, se eu fiz a inspeção externa, né, cada 1, 2, 3, 4, 5 anos, a interna é o dobro. Então, na categoria 5, a cada 10 anos você vai fazer uma inspeção interna. E a gente usa uma câmera, é tipo aquele exame, né, que entra uma câmera. Endoscopia, que também a gente usa o endoscópio, né, esqueci o nome. Entra lá dentro, verifica se tem corrosão, coisas que o ultrassom não pegaria. E também aí aprova esse vaso de pressão. Ponto principal, a gente calibra manômetro e válvula de segurança. Legal. A norma ela não dá muito um norte em questão de tempo. Então ela fala que o profissional liberal o profissional legalizado que vai falar o tempo da próxima. Ela não pode só ultrapassar o tempo de inspeção
de 1, 2, 3, 4, 5 anos, né? De cada equipamento. Então, o que eu costumo fazer? Quando a empresa geralmente tem tudo bem coberto, então você vê que o manômetro está bem cuidado, a válvula não está oxidando, então eu coloco ali até 2 anos. E quando está em ambiente exposto, e é um risco muito grave, por exemplo, caldeiras de alta capacidade, então eu mudo para anual. Então todo ano tem que verificar o manômetro e calibrar a válvula de segurança. A gente vai lá, faz essa calibração, né, por relógio comparador, a gente leva o cilindro, joga pressão e vai abrindo a válvula, né, até testar a abertura dela. Quem tem caldeira e vaso de pressão, sempre testem a válvula de segurança de vocês. Vai lá, puxa, tem o pininho lá, você pode puxar, né? Para estar no checklist, né, do operador ali, na instrução de trabalho, para ele sempre fazer isso. Mas é bom sempre, principalmente empresa pequena. Borracharia, 100% das borracharias hoje tem um compressor, né? Dentista tem. E o pessoal às vezes negligencia, né, esses laudos, esses testes. Então vai lá, faz um testezinho. E contrate, é um serviço barato. Eu falo que ele é barato por causa do tempo que você vai fazer. Cara, a cada 5 anos você vai fazer um compressor. Então, você dividir ao longo do tempo, né? Sim. E você vai garantir isso aí, né? E garantir a segurança. Compressor hoje explode, né? Com uma certa constância, não era para acontecer, né? Eu não sei falar números, mas é algo que só perde para panela de pressão hoje, né? O compressor. E ele é muito grave, né? É um risco extremamente grave. E caldeiras, né? Caldeiras hoje, a gente teve recente em... não foi Boituva, eu não vou lembrar a cidade agora, mas que explodiu a caldeira, né? E morreu... Eu não sei se foi 3 ou 4 operadores. Não vou falar a quantidade, né? Que eu não vou saber. Mas por negligência, falta de laudo, né? Ali era um problema mais sério, a empresa não tinha nem AVCB, pra você ter noção. Cheio de operários na empresa. E acabou explodindo a caldeira, falta de treinamento, né? A reciclagem ela tem que acontecer ali a cada 1 ano, operador de caldeira. Eu também não tinha o treinamento, né? Não teve essa renovação. Então, foi uma série de problemas que foi gerando. O pessoal acha que caldeira, ela explode quando você tá com ela com água quente, né? E aí ela explode quando ela vai aquecendo e explode, né? A caldeira, você tem que ter o controle da água dela, porque você vai usando o vapor e aí você vai aquecendo, que foi o caso dessa que explodiu, né? Ela foi aquecendo e o operador não verificou que o nível da água estava baixo. E ela foi aquecendo e ficando vazia. E ela estava, né, na temperatura altíssima, quase perto ali de 1000 graus. E aí, a hora que ele percebeu, ela deu sinal de que estava com baixa água, ele jogou água fria. A hora que ele abriu a água fria, aí, né, super quente com frio, aí, né, dá o choque térmico, aí explodiu a caldeira. Então, é uma tensão, é algo muito sério. Então, se você tem caldeira, não negligencie, vai atrás de uma empresa especializada para fazer a inspeção e ficar seguro aí com a NR3. Ficar tudo ok, né? Bom, aproveitando, a gente já está chegando no nosso final aqui, então passa o contato aí da empresa especializada, passa o seu contato também. O meu contato é Gabriel, no LinkedIn gabriel.máximo, Instagram @gabrielmaximo.eng e o site, né, da nossa empresa, www.maximoengenharia.com.br e o Instagram da empresa, @maximoeng, ENG. Aí lá a gente leva também algum conteúdo sobre laudos, né, o que a gente atua, dia a dia, e é isso. Então, precisa de um orçamento, acessa o site, vai estar lá os links para número, WhatsApp, e-mail, e a gente entra em contato com você. Ótimo, ótimo. Bom, obrigado da participação aí, foi muito bom. Mais uma pessoa aqui que tem autoridade no assunto falando aqui sobre NR12, sobre NR13, é muito bom. A gente traz aqui as pessoas para compartilhar insights, compartilhar história, porque a gente sabe que o dia a dia na indústria também não é fácil, mas a gente também tem que... não pode deter a informação com a gente tem que passar isso adiante para que, né, as pessoas consigam resolver os problemas delas também dentro da indústria e na engenharia, né? Obrigado aí. Que isso, obrigado eu. Foi um prazer. Estamos aí, né? Sempre na parceria aí. Sim. Agradeço a DAPA, agradeço a você aí pelo esse tempo aí e foi um prazer. Beleza.
Pessoal, até mais. Um abraço. Valeu.